E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de gestão de recursos humanos. Turma, é o seguinte, estamos caminhando para a fase final do nosso curso, nos restam apenas mais 4 aulas, tá? Então, queria que vocês ficassem muito atentos, porque existe uma programação para essas 4 aulas, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre liderança e motivação. Beleza. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão do conteúdo e eu vou liberar a avaliação para vocês. E por que eu vou fazer isso antes da última aula do módulo? Para que dessa forma vocês ainda tenham 2 semanas para poder fazer a avaliação, tá? Então fica ligado aí que na semana que vem, quando eu liberar a aula, eu vou liberar também a revisão da prova, tá? E aí eu libero a prova e aí vocês terão 2 semanas para poder fazer a prova, ok? E aí nas 2 semanas seguintes nós vamos falar aí sobre algumas questões que vocês vêm me enviando no privado a respeito de currículo, confecção de currículo, o que colocar no currículo, como enriquecer o currículo. Então, as 2 aulas seguintes nós vamos tratar disso e lá na última aula também a gente vai fazer a correção da avaliação e o encerramento do módulo, tá? Eu estou me organizando para tentar fazer com vocês as 2 últimas aulas ao vivo, para que a gente possa tirar todas as dúvidas, para que vocês possam perguntar tudo o que vocês quiserem sobre currículo e também sobre o módulo, sobre a prova e sobre o que mais vocês quiserem, e para a gente poder também conversar um pouco e celebrar o final do nosso curso, porque afinal de contas é o último módulo, estamos terminando o nosso curso, galera. Então fica ligado, tá? Ó, aula de hoje, liderança e motivação. Semana que vem, revisão e eu libero a prova e vocês vão ter 15 dias para fazer a prova. Na outra semana, falaremos sobre currículo, como enriquecer o seu currículo, como deixar um currículo, montar um currículo campeão. E na última semana, a gente faz correção da prova, tira todas as dúvidas aí sobre o que vocês quiserem de módulo e tudo. E vamos fazer uma pequena celebração aí na última semana. Essa celebração, lembrando, é online, tá? A gente vai fazer ao vivo, porém online, cada um na sua casinha aí. Beleza? Então, vamos para o assunto da aula de hoje, turma. Vamos lá para o assunto da nossa aula de hoje, tá? Então, hoje, galera, nós vamos falar sobre liderança. Liderança, beleza? Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês. Está aparecendo? Ok, tá? Então, para a gente poder iniciar, eu queria falar um pouco para vocês sobre conceito de liderança, né? Eu coloquei algumas palavras-chave aqui, porque essas palavras elas remetem muito ao conceito da liderança, fazem com que vocês sempre se lembrem desse conceito, que é um conceito bem interessante, tá? Mas, de uma maneira geral, liderança é a capacidade de influenciar pessoas de maneira motivada, para que a cooperação e o atingimento dos objetivos, para ter uma cooperação e atingimento dos objetivos com resultados exponenciais. Do que eu estou falando aí, galera? Toda vez que a gente fala sobre liderança, as pessoas pensam em grandes líderes, né? É muito comum, inclusive nas entrevistas de emprego, perguntarem assim: me fala sobre um líder que te inspira, né? Essa é uma pergunta de praxe, assim. As empresas querem saber em quem você se inspira, né? Em quem você admira, quem que você olha e fala assim: nossa, uau, gosto muito do estilo dessa pessoa, essa pessoa me motiva para poder fazer algumas coisas e tal. E aí sempre vem grandes líderes, como é muito comum as pessoas falarem de Jesus Cristo, não do ponto de vista da doutrina, mas do ponto de vista de liderança. Mahatma Gandhi, o Dalai Lama, aí os mais modernos, né, tendem a falar muito sobre Steve Jobs, ou então sobre um grande atleta, ou um grande técnico, né, como aqui no Brasil, por exemplo, o Bernardinho,
ou um grande empresário como o Peter Drucker. Eu já vi algumas pessoas citando também aqui no Brasil o Roberto Justus, o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lemann, né? Só que aí tem uma questão importante. O que todas essas pessoas que eu citei aqui, o que elas têm em comum, né? O que todos eles têm em comum? Eles são capazes de motivar as pessoas para atingir grandes objetivos. Eles são capazes de mobilizar pessoas para atingir grandes objetivos sem que essas pessoas sejam obrigadas a fazer aquilo que é necessário fazer, né? Quando a gente pega, por exemplo, pega Jesus Cristo, né? E de novo, pessoal, não estou me referindo à doutrina, não estou me referindo ao cristianismo enquanto uma religião, não é nada disso. Estou me referindo ao poder de liderança, a capacidade de liderar. Você pega a história de Jesus, é incrível, né? Ele conseguiu mobilizar multidões para que as pessoas desenvolvessem as atividades que eram necessárias na época. Você olha a história de Mahatma Gandhi, inclusive tem um filme incrível chamado Gandhi. Incrível! Se você quer entender a história de Mahatma Gandhi, pesquise sobre o filme Gandhi. Conta a história da liderança, o desenvolvimento dele, uma história incrível, vale muito a pena assistir, né? E você vê também que Gandhi, nossa, ele assim, mobilizava multidões em prol da independência do seu país ali de uma forma pacífica, o que eu acho incrível. Um outro exemplo de liderança muito bom também, Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid na África do Sul. Então, se você tiver a oportunidade, assista também, leia sobre esses líderes, porque são líderes inspiracionais, são líderes que trazem características muito fortes de liderança e com resultados muito significativos, né? Então, eu super indico que você procure a biografia dessas lideranças, que você possa estudar, se aprofundar sobre a biografia dessas lideranças, porque tem muita coisa ali para você se inspirar. É claro, você vai concordar com tudo que você vai encontrar? Talvez não, talvez sim, mas sem dúvida alguma são grandes lideranças que a gente precisa aprender com essas grandes lideranças. Quando a gente vem mais para o mundo dos negócios e pega, por exemplo, a história do Jorge Paulo Lemann, ele tem uma trajetória que é inspiradora também. As pessoas vão dizer várias coisas a respeito, muita gente é a favor, outros são contra, mas o que está em discussão não é se você é a favor ou contra o líder que está ali, o empresário que está ali. Não é isso. É sobre estudar as características dessa liderança e entender como que ela atingiu os objetivos que atingiu, como que chegou aonde chegou. Isso é inegável. Isso é inegável. Quando você olha para esses resultados, é inegável. E aí eu queria indicar para vocês aqui um líder que eu tenho muita admiração, chamado Davi. O Davi é da Banca do Davi. Tem vídeo da palestra dele no YouTube, você acha facilmente. O título da palestra é Como Transformar R$12 em 12 milhões. A palestra é imperdível. Então, depois que você acabar a aula, vai lá e assiste a palestra do Davi, porque ela é realmente muito boa. Muito boa. Eu super indico para você entender um pouco melhor sobre liderança e sobre várias questões que eu vou trazer na aula para vocês a partir de agora, tá? Uma vez, então, pessoal, tendo entendido aqui o que é liderança, o conceito de liderança, né, a capacidade de influenciar pessoas para atingir um objetivo, eu queria seguir com vocês para o próximo slide, tá? Pessoal, esse próximo slide, ele foi extraído... Eu fiz um curso recentemente sobre liderança e eu gostei muito do que foi apresentado, de como foi apresentado, e a fonte desse slide é do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre quem é o líder
dos tempos de mudança, ou seja, quem é o líder dos tempos atuais? Qual que é o perfil, quais são as competências que esse líder precisa ter nos tempos atuais, tá? Então tem essa lista de 10 competências, parece muita coisa, mas eu vou tentar trazer isso de uma forma um pouco mais suave para vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas 10 competências e se depois vocês quiserem se aprofundar sobre isso, você encontra muito facilmente muito material, mas muito material na internet sobre as competências. A dica que eu dou é que você busque cada uma das competências de maneira isolada e você vai achar uma infinidade de conteúdos aí para você poder mergulhar, explorar. A gente está muito próximo de um feriado, né? Semana que vem nós temos um feriado. E aí eu convido vocês a passarem o feriado estudando sobre essas competências para desenvolver ainda mais as habilidades de liderança de vocês, para que vocês possam se tornar grandes líderes aí e mudar, né? Mudar o cenário atual da nossa sociedade. Compartilhar e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, porque eu acredito que no fundo esse é o papel de todo líder, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ok? Mas enfim, as competências que nós vamos explorar hoje, pessoal, são as seguintes, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a resolução de problemas complexos, né? Que tem muito a ver com elasticidade mental, né? Como que você consegue observar e resolver problemas novos e problemas indefinidos, né? A gente viveu muito tempo com problemas engessados, eram sempre os mesmos problemas que as empresas tinham, que as equipes tinham, e aí de uns tempos para cá, a gente vai se aprofundar daqui a pouco, os problemas mudaram e mudaram muito, né? E se tornaram muito mais complexos, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre pensamento crítico, que é a capacidade de usar a lógica e o raciocínio para questionar problemas e propor novas abordagens, né? Então, as coisas estão conectadas, vocês percebam que está tudo muito conectado, né? Para você resolver um problema, você precisa ter o desenvolvimento do pensamento crítico para isso, senão você não vai conseguir resolver um problema de alta complexidade, tá? Falaremos um pouco também sobre capacidade, né? Sobre a capacidade de criatividade, a capacidade de conectar informações, capacidade de captar informações que são desconectadas, aparentemente, e a partir disso criar ideias, né? Construir ideias inovadoras, ideias que vão solucionar os problemas. Um outro ponto também que nós vamos falar é sobre a gestão de pessoas, né? Como é que a gente motiva as equipes, como que a gente maximiza a produtividade, como que a gente explora aquilo que as pessoas têm de melhor e para de tratar as pessoas todas da mesma forma, todas de maneira igual, né? É muito comum a gente falar, somos todos iguais. Sim, nós somos todos iguais em direitos, somos todos iguais em deveres, mas quando a gente fala do tratamento, é muito importante a gente tentar explorar o que cada um tem de melhor dentro das equipes para que a gente tenha os melhores resultados sem sacrificar as pessoas que estão dentro das equipes. Isso é muito importante. Falaremos também sobre relacionamento, né? Como que as pessoas se comunicam e se relacionam bem com os colegas de trabalho, com os superiores, respeitando sempre a diversidade e valorizando também a diversidade. A gente vai falar também, pessoal, sobre inteligência emocional. A gente fala muito, né? Eu tenho falado bastante com vocês sobre inteligência emocional, mas é porque realmente é muito importante reconhecer os próprios sentimentos e também reconhecer os sentimentos dos outros e a partir disso estabelecer um grau de empatia e conduzir a situação de uma maneira onde todo mundo saia beneficiado dessa situação, né? Falaremos um pouco sobre julgamento e tomada de decisões, né? Como que a gente lê e analisa os dados e encontra insights para tomar as decisões de maneira assertiva. A gente vai falar um pouco sobre orientação para o cliente também. Hoje está muito em voga essa questão de você estudar o cliente, adaptar os produtos para a necessidade do seu cliente. Falaremos muito também sobre negociação, né? Como que a gente negocia com um colega, com o superior, com um liderado, com a minha equipe. E encerraremos falando sobre flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade de ampliar a nossa maneira de pensar, de imaginar diferentes caminhos para resolver problemas. Porque se os problemas mudaram, a gente precisa trilhar novos caminhos também para a resolução desses problemas.
Então, pessoal, é isso que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, ok? Pra gente começar, então vamos lá no nosso primeiro conceito, né? Vamos falar aí sobre resolução de problemas complexos, né, pessoal? Toda vez que a gente estiver falando sobre resolução de problemas complexos, a gente tem que ter em mente que a gente vive, primeiro, num mundo de grandes mudanças, né? O mundo, ele tá mudando o tempo todo, os problemas, eles se transformam o tempo todo. O que funcionava ontem, hoje, não funciona mais. Então a gente tem que estar pronto para poder lidar com essa situação e a gente precisa ter muita calma para lidar com essa situação. E nesse sentido, pessoal, é importante primeiro a gente parar para pensar sobre o que é a complexidade, né? A gente fala resolução de problemas complexos, mas o que é a complexidade? O que é o complexo, né? Primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: algo é complexo quando não é simples. Então, o complexo, a gente pode entender aqui como o contrário do que é simples, né? E aí, eu vou dar um exemplo para vocês muito básico, assim. Quando você vai jogar videogame, se você joga videogame, se você pegar os videogames aí das décadas de 70, 80, 90, eram jogos muito simples. Quem aqui já jogou o Super Mario, né, o joguinho do Mario, sabe, era um jogo em 2D, onde você ia correndo durante a tela e o que você tinha que fazer? Pular e abaixar. Então, tudo se resumia em pular e abaixar. Então você pulava os obstáculos, pulava em cima dos bonequinhos, ia matando os bonequinhos, ou abaixava para não ser acertado por alguma coisa, e chegava num determinado ponto, e ali, beleza, acabou, encerrava, né? Aqui, ó. Esse era o joguinho do Super Mario, olha a complexidade do jogo. É só isso aí, ó, pular e abaixar. Eu não posso deixar muito tempo, senão depois o YouTube bloqueia aí por conta de copyright e tal. Mas é aquilo. O Mario é só aquilo. Pular e abaixar, acabou. Esse era o jogo que veio até a década de 90, que fazia muito sucesso. Agora eu vou mostrar pra vocês um jogo atual. E aí vocês vão entender o significado da palavra complexidade. Olha só. Ó, galera, tá aqui, ó. Um jogo mega complexo dos tempos atuais. É um jogo de mundo aberto, onde você escolhe o que você faz, para onde você vai, e cada decisão que você toma vai refletir de alguma forma dentro do jogo. Eu tive que tirar ali de novo porque eu tenho medo do YouTube me bloquear. Mas, perceberam a diferença? Quando a gente fala de algo que é simples, é um caminho só, uma solução só, uma receita de bolo. E tudo aquilo que está em volta é muito fácil de você entender caso algo dê errado. Então, você consegue perceber facilmente se algo sai do controle, você já sabe quais são as possibilidades. Num mundo complexo, bicho, isso muda totalmente. Porque a cada decisão abre um universo de possibilidades diferentes que estão fora do nosso controle. Isso faz com que o problema se torne muito complexo, tá? Então, toda vez que a gente falar de resolução de problemas complexos, pessoal, é sobre isso que nós estamos falando, né? E isso vem crescendo cada vez mais à medida que a tecnologia avança. Tem um conceito de um autor chamado Marshall McLuhan, que ele diz que o mundo é uma aldeia global. E do que ele está dizendo? Ele está dizendo que com o avançar da tecnologia, as distâncias se diminuem, as pessoas ficam mais próximas. Hoje você consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, uma pessoa que está na China, uma pessoa que está na Austrália, uma pessoa que está no Alasca. Você consegue falar com essa pessoa em tempo real. Você consegue mandar informações e receber informações dessa pessoa em tempo real e tomar as decisões aqui.
Então, se a gente parar para pensar, antigamente as marcas lançavam um produto e demorava 5, 6, 7 anos para chegar no Brasil. Agora, as marcas lançam de maneira global, de maneira mundial ao mesmo tempo. No cinema acontece isso, né? Você tinha um lançamento de um filme na Europa, aí 3 meses depois acontecia o lançamento aqui, tinha um lançamento em Hollywood, sabe Deus quanto tempo depois esse lançamento acontecia aqui. Isso não existe mais, acabou essa parada. Por quê? Porque o mundo está mais próximo, a tecnologia está mais próxima, tá? E aí a gente precisa entender que hoje nós vivemos numa era onde os problemas são mais complexos, as distâncias são menores, o tempo se torna menor, a gente precisa tomar as decisões cada vez mais rápidas e decisões assertivas, tá? Então, a gente tem que ter muito isso em mente e entender que quanto maior for o nosso repertório, quanto maior for o nosso entendimento sobre coisas diferentes, maior será a nossa flexibilidade intelectual para a resolução de problemas de complexidades diferentes, de problemas com complexidades diferentes, ok? Então, é muito nesse sentido que a gente fala sobre resolução de problemas complexos, tá? Próximo ponto que nós vamos falar, galera, é sobre o pensamento crítico. Esse ano, por exemplo, é ano de eleição. E aí eu tenho uma provocação. Vocês vão votar? Vocês são na maioria jovens. E aí vocês vão falar assim, ah, professor, mas eu ainda não sou obrigado a votar, só vou depois que eu fizer 18 anos e nananá, nananá. Cara, eu respeito, mas eu acho que a gente precisa exercer a democracia. E para exercer a democracia é necessário ter pensamento crítico. Do que é que eu estou dizendo? O pensamento crítico ele tem a ver com a capacidade de você analisar a situação em que você está submetido e entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Entender o que está conectado com seus princípios, com seus valores e o que não está conectado com seus princípios e os seus valores. Entender o que está dentro da lei e o que está fora da lei. O que é ético, o que é moral e o que é antiético e é imoral. Pensamento crítico tem muito a ver com isso, tá? Então, a gente precisa, para desenvolver pensamento crítico, dar um passo atrás e olhar as coisas como um todo e começar a fazer perguntas, começar a questionar os problemas, começar a se aprofundar nos problemas para ter um embasamento maior na hora de tomar uma decisão. E aí, pessoal, para a gente desenvolver o pensamento crítico, é importante a gente pensar numa relação de contexto, tá? Existem diversos contextos, mas eu queria falar sobre 4 tipos de contexto muito comuns quando a gente precisa tomar uma decisão. Um contexto é o contexto complexo. E aí no contexto complexo acontece uma situação onde vem um pensamento na nossa cabeça que é: eu não sei o que está acontecendo e eu não sei o que eu não sei, sabe? Então, tipo, eu sei que está acontecendo alguma coisa e eu não sei o que é, sabe? Eu não sei eu sei que está acontecendo algo, mas eu não sei o que rola, eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo algo. Um outro contexto é o contexto que a gente chama de complicado, que é, está acontecendo algo e eu sei que eu não entendo o que é esse algo que está acontecendo, tá? Eu não entendo o que está acontecendo. Enquanto no complexo, eu não sei nada, eu não sei nem o que eu não sei, né? Eu só sei que acontece algo, mas eu não sei o que eu não sei. No complicado está acontecendo algo, mas eu sei que eu não entendo, que eu não domino isso que está acontecendo. Mas eu sei o que está acontecendo, mas eu não domino. Aí a gente tem o caótico, que no caótico é assim, eu não sei nada, eu não sei nem se está acontecendo alguma coisa, tá? Eu não sei nada sobre nada, né? E aí a gente tem um outro contexto que é o óbvio, que é, está acontecendo algo, eu sei o que está acontecendo e eu sei aquilo que eu domino, ok? Então, para a gente caminhar pro pensamento crítico, é importante
sempre que estivermos em uma situação que a gente consiga entender qual é o contexto que a gente está inserido, né? E aí, uma outra questão é, eu vou precisar tomar uma decisão, mas alguns pontos para tomar a decisão quando é que eu preciso tomar a decisão? Porque eu preciso saber quando é que eu vou ter que dar atenção para aquilo. Qual é a decisão que eu preciso tomar? Eu preciso ter foco, eu preciso saber onde é que eu vou dar atenção, né? E depois, como é que eu preciso tomar essa decisão? Então eu preciso saber como que eu vou dar atenção. Então o quando, o que e o como. Eu preciso estar sempre conectado a essas questões. E aí, aproveitando, falando sobre conectado, eu percebo que hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas aos seus dispositivos e menos conectadas às pessoas. E é muito importante que no processo de decisão, o líder saiba que ele tem que estar conectado às pessoas, ele tem que estar conectado ao contexto que ele está inserido, ok? O pensamento, pessoal, para a tomada de decisão, para a gente tomar uma decisão através do pensamento crítico, é importante que a gente leve em consideração alguns fatores, né? Como, por exemplo, entender como é que eu penso. Então a gente precisa se concentrar no como que eu penso. A gente precisa aumentar a consciência dos nossos pensamentos. Existem pessoas que tomam decisões sempre por impulso. Tem os prós e os contras. Eu gosto de refletir. Eu gosto de sempre entender, de trazer para a consciência do meu pensamento. E aí a gente trazer a consciência do pensamento requer que a gente suspenda inclusive os julgamentos, que a gente tenha uma capacidade de analisar em diferentes olhares, em diferentes perspectivas, né? De analisar uma situação de diferentes modos. É muito importante também que a gente faça perguntas complementares para tentar solucionar o problema, que a gente tenha diversidade de olhares ali e traga pessoas para ajudar a gente a pensar nesse problema, né? E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ampliar a nossa visão. Quando a gente começa a olhar por pontos de vistas diferentes, a gente amplia a visão. E aí a gente chega numa fase que eu sempre aconselho, que é experimentar, testar. É sempre importante que a gente faça testes sobre a resolução do problema antes de ir lá e tomar uma decisão e fazer algo para grande escala. Testa pequeno, sabe? Para você entender se aquilo vai dar certo ou não. E aí você, com certeza, estará aí a um passo do desenvolvimento do seu pensamento crítico, tá? O próximo ponto que a gente vai tratar é sobre a criatividade. Falar sobre criatividade é legal, é gostoso, né? Porque criar é bacana, né? Só que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala de criatividade, na cabeça de algumas pessoas vem um personagem antigo dos quadrinhos brasileiros chamado Professor Pardal. O Professor Pardal inventava 1.500 coisas ali, e às vezes muitas delas sem funcionalidade nenhuma. Tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente cria para resolver problemas. A gente não cria à deriva, não cria aleatoriamente coisas desconectadas e sem sentido. Então, para você exercitar a criatividade, eu sempre indico o caminho da inovação, que é, primeiro, se apaixone pelo problema. Se conecte sempre com o problema. Entenda de fato e com profundidade qual é o problema. Porque a partir disso você começa a criar. E aí essa criatividade ela vem já com propósito, ela já vem com sentido. Isso é muito importante. A gente criar com sentido, com propósito. Criar orientado para a solução do problema que nós precisamos resolver. Ok? E aí a gente não pode se apegar à solução, né? Às vezes a gente cria uma solução e se agarra nela e não solta nunca mais, como sendo a salvadora da pátria e como sendo a única solução. Isso é um erro. Quando você está no processo de criação, você não julga. Quando você está no processo de criação, você não para na primeira solução. Você amplia as possibilidades, porque muitas das vezes a criatividade
ela é bloqueada quando a gente encontra uma solução. E a gente tende a querer se livrar logo do problema. E às vezes esse não é o melhor caminho, ok? A próxima característica que é importante e é crucial a todo e qualquer líder diz respeito à gestão de pessoas. Pessoal, gerir pessoas é um baita desafio para todo mundo, né? Lidar com pessoas é um baita desafio. Por que é um baita desafio? Porque as pessoas são extremamente complexas, né? As pessoas, elas mudam de opinião, elas mudam de pensamento, pessoas não são máquinas. E que bom que as pessoas mudam de opinião, que bom que as pessoas mudam seu pensamento, tá? Não há problema algum em mudar de opinião, desde que você cresça com isso, desde que você se desenvolva com isso. Eu mesmo já mudei várias vezes de opinião, mas notem, atenção, eu mudei várias vezes de opinião, mas não mudei de caráter. Eu não mudei os traços do meu caráter, eu não coloco em risco a minha dignidade, eu não coloco em risco os meus valores, eu não coloco em risco os meus princípios. Mas mudar de opinião é saudável, desde que você tenha a tranquilidade de saber que a mudança vai trazer melhorias para você e para o contexto que você está inserido, para as outras pessoas com quem você se relaciona. A gente não pode mudar de opinião quando isso causa prejuízo a alguém, mas quando causa benefício ao coletivo, opa, bora, por que não? Né? Se não é imoral, se não é ilegal, se não é antiético e traz benefícios para todos, sim, nós podemos mudar de opinião. E as pessoas sendo seres de alta complexidade faz com que gerir essas pessoas se torne algo muito difícil também, tá? Mas um ponto de altíssima relevância que eu sempre coloco é que para você gerenciar pessoas, você tem que entender que você é uma pessoa. Esse é o primeiro passo. Entenda que você é uma pessoa, entenda que você é um ser humano, entenda que você erra, entenda que você é vulnerável, tá? E aí eu deixo aqui inclusive uma indicação de livro para vocês, né? Olha aqui, hoje eu tô cheio das indicações. Uma indicação de livro que eu deixo para vocês aqui é um livro chamado A Coragem de Ser Vulnerável, né? Esse livro ele é muito bacana porque ele trata sobre as nossas vulnerabilidades. Eu acho até que eu tenho ele aqui. Eu fui pegar o livro, pessoal, porque eu achei que eu tinha falado o título para vocês errado. E eu realmente falei o título errado. O título do livro é A Coragem, aqui, para eu não sair da tela, de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Essa autora é incrível, tá? Então, se você tiver a oportunidade, leia, porque ele vai contribuir muito para o seu desenvolvimento. E aí, quando a gente fala de gerir pessoas, é importante ter essa clareza de que as pessoas não são perfeitas, as pessoas são vulneráveis, as pessoas erram e tudo bem, desde que as pessoas errem e aprendam com o erro e evoluam com o erro e assumam seus erros. Então, gerir pessoas tem a ver com entender que as pessoas são vulneráveis, tem a ver com entender que as pessoas possuem momentos diferentes de vida, tem a ver com entender que as pessoas têm características diferentes, que elas têm necessidades diferentes, que elas têm sonhos diferentes, que elas têm desejos diferentes e que está tudo bem. Tem a ver com entender o que as pessoas trazem de melhor e explorar o que as pessoas trazem de melhor. Eu já trabalhei com algumas pessoas que sofriam muito no trabalho. Essas pessoas sofriam muito no trabalho. E eu tive uma situação com uma pessoa que, inclusive, passava por uma fase muito ruim no trabalho e as pessoas dizem, mas fulana de tal é extremamente desorganizada e aí tudo que ela pega pra fazer dá errado porque ela não se concentra, E aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, mas se a pessoa é desorganizada, o que eu posso fazer para ajudá-la? Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender o que essa pessoa tinha de positivo, o que essa pessoa tinha de potência, porque até então a tendência era que se olhasse aquilo que ela tinha de fragilidade, não de potência. E aí, o que foi que eu percebi? Eu percebi que ela tinha uma potência gigantesca de afeto, de cuidar das pessoas, de trazer as pessoas para perto, de escutar o que as pessoas tinham para dizer, de entender o universo das pessoas. E o que eu fiz? Eu tirei ela das atividades mais relacionadas à organização, à concentração, e sugeri para que ela desenvolvesse atividades mais relacionadas com relação pessoal, com afetividade, com recepção.
das pessoas. E aí, essa profissional decolou, começou a dar tudo certo. Paralelo a isso, eu também indiquei para que ela revisasse algumas ferramentas sobre organização, sobre gestão do tempo, e comecei a ajudar com lembretes e com toques e com avisos. Hoje essa profissional desenvolve um trabalho incrível, incrível. O que foi que eu fiz ali? Foi um milagre? Não, eu só comecei a dar olhos para aquilo que ela tinha de potencialidade, para aquilo que ela tinha de bom, para aquilo que ela tinha que pudesse contribuir. Isso é você extrair o que a pessoa tem de melhor. Essa profissional hoje trabalha com um sorriso de orelha a orelha, ela está extremamente satisfeita com o seu trabalho. Mas por quê? Porque ela começou a entender o que ela tinha de melhor para oferecer para a organização. E hoje a organização também está satisfeita com ela. Então, quando a gente fala, pessoal, sobre gestão de pessoas, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com tudo isso que eu estava falando até aqui, beleza? O próximo ponto que nós vamos falar, pessoal, tem a ver com relacionamento e comunicação, tá? O relacionamento para um líder é de extrema importância. E por que ele é de extrema importância? Vocês vão encontrar na literatura e conversando com líderes também, vocês vão perceber que um líder tende a ser solitário. Isso é mal. E por que isso é mal? Porque na solidão a gente fica mal, a gente não fica bem. Então, líderes solitários sofrem mais. Líderes solitários tendem a tomar decisões erradas, tendem a errar mais. É claro que um líder, ele não vai compartilhar de todas as informações que ele tem com as suas equipes. Ele não vai trazer para a equipe as suas angústias e os seus abalos. Não, porque o escopo do trabalho dele não permite isso. Mas é muito importante que um líder saiba e se relacione muito bem. E aí eu não estou dizendo somente com a equipe, eu estou dizendo com outras equipes, com pessoas para fora da equipe, com parceiros de trabalho, com superiores, com fornecedores, com os clientes, e até eventualmente cria um grau de amizade dentro do trabalho. E por que eu estou falando de amizade dentro do trabalho? Porque líderes que se relacionam bem e que possuem graus de amizade dentro do trabalho, eles são 7 vezes mais engajados, eles são mais eficazes, eles são mais eficientes, eles são mais seguros, ou seja, ele tem características muito melhores para oferecer para a organização do que os líderes que trabalham de maneira isolada, que trabalham de maneira solitária. Líderes que se relacionam bem, eles faltam menos, as equipes têm menos acidentes de trabalho, eles são mais leais às organizações, tem um grau de resiliência maior, produz mais. Então tudo isso conta quando a gente está falando sobre o relacionamento, sobre conseguir se comunicar de maneira mais efetiva, sobre poder conversar com as pessoas, sobre poder confiar nas pessoas. Então, são características aí que favorecem o desenvolvimento da liderança, tá? Então, é muito importante ter essa consciência que os líderes precisam se relacionar bem, tá? E aí dentro do RH, quando a gente estiver fazendo processos seletivos de lideranças, é importante que a gente traga pessoas que se comuniquem bem para cargos de liderança, ou que a gente prepare os nossos colaboradores para os cargos de liderança e entenda que é importante preparar esse colaborador nesse sentido, porque senão ele tenderá a ser um líder isolado, e líder isolado ele é muito mais vulnerável do que os líderes que se relacionam, ok? O próximo tópico, pessoal, fala sobre inteligência emocional. E aí tem uma frase que todo mundo já ouviu ou já falou, que é: eu cansei. Agora eu prefiro ser feliz do que ter razão. Oi? Sério? Você prefere ser feliz do que ter razão? Mas em qual dicionário está escrito que a felicidade tem a ver com não ter razão?
O que será que está por trás dessa frase? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu vejo por trás dessa frase, pessoal, uma instabilidade emocional. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando a gente fala de inteligência emocional, é de extrema importância entender o que a gente sente. O que tá daqui para dentro, né? As pessoas relacionam sempre a razão, né, ao cérebro e a emoção ao coração. Eu não vou entrar nesse mérito porque é algo poético. Somente a gente sabe que tanto razão quanto emoção tá aqui, tá no cérebro, tá aqui dentro. E aí é importante a gente entender, tá? Entender o que a gente sente. Eu convido vocês a não reprimirem mais os seus sentimentos. Durante um bom tempo da vida, a gente aprende a reprimir os sentimentos. A gente fica bravo, e aí a mãe fala, desmancha essa cara! A gente fica nervoso, e a mãe fala, tá nervoso por quê? E aí de pouquinho em pouquinho o que vai acontecendo? A gente vai reprimindo os nossos sentimentos. Principalmente os homens, tá? Principalmente os homens. Fica aqui um alerta, tá? Rapazes, garotos. Nós vivemos em uma sociedade onde a masculinidade é tóxica. Onde o homem não pode ter sentimento. Onde o homem não chora. Onde o homem tem que ser o durão, o caçador que vai lá e faz e acontece. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Eu é que tô cansado dessa farsa toda, tá? A gente tem sentimentos, sim. É importante falar sobre eles. É importante entender esses sentimentos. É importante entender a medida dos sentimentos. Porque também tem pessoa que joga lá pra cima, que dá uma forçada de barra porque quer chamar atenção, ou então porque tá passando por uma situação um pouco mais de desentendimento sobre o que sente. Tá? Então é muito importante a gente entender aquilo que a gente sente. A gente se observar. Toda emoção provoca reações químicas no nosso corpo. Toda emoção provoca reações físicas no nosso corpo. E é importante que a gente entenda o que acontece, por exemplo, quando a gente está com raiva. Primeiro, a gente precisa entender se o que a gente está sentindo realmente é raiva, né? Então esse é o primeiro passo. Quando eu fico muito nervoso, por exemplo, eu tendo a me tremer. Eu tendo a ter dificuldade de formar raciocínio quando eu estou muito nervoso. Só que não quer dizer que quando eu estou nervoso, não quer dizer que eu também esteja com raiva. Não. Quando eu estou com raiva, eu não quero falar. Eu quero ficar quieto. Porque quando eu estou com raiva, se eu falo, eu corro um sério risco de falar algo inapropriado. Eu corro um sério risco de ser agressivo na minha fala, de subir o tom de voz. Então, perceberam que eu já consigo mapear alguns sentimentos. Quando eu estou eufórico, por exemplo, eu tendo a falar alto, eu tendo a dar risadas altas, a soltar gargalhadas. Quando eu estou muito feliz, eu fico muito empolgado. Eu tendo a ficar ansioso, eu quero resolver, eu quero fazer, eu quero acontecer as coisas o tempo todo. Então, é sobre isso que eu estou falando. A inteligência emocional tem muito a ver com você entender o que você está sentindo. E não tem nada a ver com reprimir o que você está sentindo. A gente não pode reprimir o que a gente sente. Isso não é inteligência emocional. Inteligência emocional é entender o que você sente. E entender como que isso se transmite nas suas atitudes e nas suas ações. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos meus cursos, o seguinte: nunca tome uma decisão de cabeça quente. Porque independente da decisão que você tomar, ela será uma decisão errada. Porque as decisões precisam ser pensadas e precisam ser refletidas. Então, não tome decisões de cabeça quente. Se estiver de cabeça quente, se estiver muito nervoso, eu não decido nada. Eu sempre peço tempo para pensar e para refletir sobre aquilo que eu preciso decidir, para que eu não seja injusto, porque eu já entendi que quando eu estou de cabeça quente, eu sou injusto. Então, sabendo disso, eu não decido mais. Isso tem a ver com inteligência emocional.
Eu estou reprimindo o meu nervosismo? Não, eu deixo o nervosismo acontecer. Mas eu já sei que uma hora eu vou me acalmar. Eu sei que uma hora vai passar. E eu já sei até o que fazer para passar. Se eu estou muito nervoso, quando é que eu fico muito nervoso? Quando eu vejo que a situação saiu do controle. Ou quando eu vejo a iminência da situação sair do controle. E aí, o que eu faço? Eu preciso me concentrar na minha respiração, eu preciso fazer um pouco de meditação, eu preciso tomar uma água, eu preciso desviar um pouco o meu pensamento para voltar a ter o controle da situação. Isso é inteligência emocional, pessoal. É entender o que está acontecendo dentro de você. E tem uma outra vertente da inteligência emocional que diz respeito a você também entender o que está acontecendo dentro do outro, né? Eu, durante um tempo da minha vida, eu fiz uma arte marcial chamada Hapkido. Eu treinava Hapkido. E aí, quando eu comecei a fazer Hapkido, eu fazia porque eu queria aprender a me defender. Queria aprender a dar porrada, né? Queria aprender a como entrar numa briga, como sair na porrada com alguém. Adolescente, né? Então eu tinha muito isso. Sempre fui magrelo. Falei, meu, não sei me defender, eu sempre apanhei de todo mundo. Eu só era bom de pernada, né? Eu era incrível de chutar as pessoas. Grandão, né? Eu chutava longe. Mas, qual foi a primeira coisa que eu aprendi no Hapkido? Que a melhor defesa é a inteligência emocional. Sabe aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? Isso é verdade, pessoal. Porque a inteligência emocional tem a ver com entender o que o outro está sentindo. Então, se eu estou de frente para uma pessoa que está extremamente nervosa, que está fora de si, e eu sei que essa pessoa tende a tomar decisões erradas quando ela está nervosa, eu vou instigar mais essa pessoa? Eu vou provocar mais essa pessoa? Não, porque ela vai perder o controle. Isso chega a ser perverso. Mas eu posso conduzir a situação de uma maneira que a pessoa se acalme e a gente siga para o melhor caminho. Só que tem um porém. Se a pessoa está nervosa e ela não sabe lidar com isso, a inteligência emocional dela seja zero. Eu estou nervoso e eu não sei lidar com isso, vai ser um quebra-pau do inferno. Agora, se a pessoa não sabe lidar, mas eu sei lidar, eu consigo manter a minha calma e consigo conduzir a pessoa para que ela também não se perca. Para que ela deixe de me olhar como um alvo e passe a me olhar como um aliado. Tem a ver, inclusive, com o que a gente estava falando no tópico anterior, que é sobre relacionamento. Ok? Então, inteligência emocional tem muito a ver com isso. O nosso próximo ponto, pessoal, é sobre julgamento e tomada de decisão. Eu tô aqui falando pra caramba, sem mostrar slide, PowerPoint, né? Mas eu espero que você esteja anotando aí o que eu tô dizendo. Porque se eu descolar que eu tô aqui falando pras paredes, mano, eu vou ficar bravo, velho. Eu tô dizendo qual é o tópico que é pra você poder anotar, né? E aí uma dica, se você assistiu até aqui e não fez essas anotações, para o vídeo, volta lá e começa a anotar. Pelo amor de Deus, hein? Você não me deixa aqui falando sozinho, não. Enfim, quando a gente fala sobre julgamento e tomada de decisões, tem a ver com tudo isso que eu falei até agora, tá? Aí você fala assim, ai professor, mas eu não posso julgar as pessoas, meu Deus. Eu não estou dizendo pra você julgar as pessoas não, ó, criatura de Jeová. Estou dizendo para você julgar o contexto, você analisar a situação que você está inserido, você ter capacidade, e essa capacidade vem muito lá da visão sistêmica, vem muito do pensamento crítico, né? A capacidade de analisar a situação, fazer o seu julgamento da situação baseado nos seus valores, baseado na ética, baseado na moral, baseado na lei e tomar decisão. Porque tomar decisão é importante. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que tomar um partido. Você tem que tomar a decisão de ir lá e se expor e fazer o que tem que ser feito. É isso que se espera do líder. Ok? Então quando a gente fala sobre julgamento e tomada de decisão, é nesse sentido, tá? Uma outra questão importante é que os líderes, meu Deus, como o líder erra quando a gente fala disso. Ó, é o próximo tópico. Escreve aí, tá? Escreve aí.
orientação ao cliente. Já conheci vários líderes que estão orientados à empresa, tá? Ó, beba água. Estão orientados à empresa e não ao cliente. É muito importante a gente estar orientado ao cliente. Quem é o meu cliente? Meu cliente é a pessoa que possui o problema que eu me propus a resolver, tá? Estar orientado ao cliente é dedicar-se à necessidade de quem tem o problema que você vai resolver, ok? Às vezes, você vai se deparar com uma situação onde você fala assim, meu, mas se eu fizer isso, meu chefe pode enxergar de uma maneira errada, mas é o melhor a ser feito para o meu cliente. Então você vai chamar o seu chefe e vai negociar com ele, porque a orientação tem que ser voltada ao cliente, tá? Por vezes as empresas erram porque elas não olham para o cliente. Então a gente tem que ter foco sempre no cliente, beleza? E aproveitando o ensejo da negociação, nós vamos já para o próximo tópico, que é a negociação. Ai meu Deus, negociação. Quando a gente fala de negociação, as pessoas logo pensam na relação entre vendedor e cliente, né? Tem a ver, porque cada um tem um interesse. Um quer vender, outro quer comprar. São interesses diferentes que se complementam, tá? E por que são interesses diferentes que se complementam? Porque quando eu quero vender de uma maneira que eu consiga ter vantagem. E quando eu quero comprar de uma maneira que eu consiga ter vantagem. Só que, notem, a vantagem é uma só. Será que eu consigo uma situação onde eu vendo ou onde eu compro e tenho vantagem? Será que existe uma situação onde o vendedor e o comprador conseguem ter vantagem? Será que existe uma situação onde a gente consiga ter uma relação de ganha-ganha, onde ninguém perde? Sim! A resposta é sim! Existe essa situação. E para isso é necessário que se tenha uma negociação honesta, é necessário que fique claro para todos os envolvidos aonde nós queremos chegar. E aí é necessário entender qual é a necessidade da pessoa que está do outro lado da mesa negociando com você. É muito comum dentro das empresas acontecerem conflitos onde se torna necessária a negociação. Vou dar um exemplo aqui, tá? O vendedor tem que bater a meta de vendas. E aí ele começa a dar desconto. Então ele vai vender um livro que o preço de tabela do livro é R$100, por exemplo. Esse aqui não custa R$100, tá, pessoal? É só um exemplo. Custa R$100 esse livro, né? E aí, o vendedor, para vender e bater a meta de venda dele logo, ele vai lá e dá um desconto de 20%. E aí, ele vende o livro por R$80. E ele vende esse livro por R$80 parcelado em 4 vezes de R$20, né? E ele bateu a meta. Show! Uhul! Bate o sino. Bateu a meta. Show de bola. Quando chega no financeiro, o financeiro olha para aquela venda e descobre que o cliente tem restrição no nome. Popularmente tem um nome sujo, né? Tá com o nome no SPC, no Serasa. E aí o financeiro devolve e fala assim, não vou aprovar essa venda. Não vou aprovar essa venda porque o risco da gente não receber é alto. Você está vendendo com desconto, você está vendendo parcelado para um cliente que tem um nome sujo. Não vai ser possível concretizar a venda. E aí o financeiro cancela a venda. O vendedor vai ficar desesperado. Ele vai assim, eu vendi. E agora o financeiro bloqueou. Aí o que vai acontecer? Vai começar a negociação. Aí é capaz do financeiro falar assim, não tem como vender para quem não tem o nome sujo. Porque essa pessoa tende a não pagar. Aí o vendedor fala assim, mas calma. Porque esse cliente é um cliente antigo, que sempre comprou da gente, nunca deu problema, ele tá com o nome sujo agora, é a primeira vez que isso aconteceu, tá passando por uma fase difícil, a gente precisa ajudar o cara, por isso que eu dei desconto, por isso que eu parcelei. E o financeiro vira e fala, ok, mas pra gente vender então vai ter que ser da seguinte maneira. Você vai parcelar só em 2 vezes, pelo valor de R$100, e ele vai ter que pagar metade à vista. Então ele paga R$50 agora, e ele paga R$50 daqui a 30 dias. E aí ele vai fazer um cheque para poder pagar daqui a 30 dias.
sabendo que se esse cheque voltar, a gente vai lá e toma o livro dele. Pega o livro de volta. Faz um contrato sobre isso. Aí o vendedor fala, ah, tá, beleza. E volta pro cliente, o cliente aceita e sai todo mundo ganhando. Então, essa é uma relação ganha-ganha, onde ninguém sai no prejuízo. É possível sim, ok? É possível, não é impossível ter uma relação ganha-ganha. E para fechar a nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre flexibilidade cognitiva. Pessoal, flexibilidade cognitiva é a capacidade do cérebro para adaptar comportamentos e opiniões a acontecimentos novos e variáveis e inesperados, tá? Flexibilidade cognitiva tem a ver com adaptação rápida, com a sua capacidade de tolerar mudanças, de passar de uma atividade para outra. Sabe aquele lance do Windows de multitela? Assim, você tá numa tela, daqui a pouco você vira para outra, daqui a pouco você vira para outra, daqui a pouco você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo outro, sem desconectar de nada e tá sempre de olho em tudo ali e tal. Isso é flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva tem a ver com diferentes pontos de vista, você conseguir enxergar de maneiras diferentes. Tem a ver com tolerar erro, tem a ver com empatia, né, pessoal? Flexibilidade tem a ver com empatia, com resiliência, tá? Então, toda vez que a gente vai falando sobre flexibilidade, cognitiva, é disso que a gente está falando, das capacidades das pessoas desenvolverem uma visão mais ampla, de analisar através de diferentes pontos de vistas, sem julgamento, uma capacidade alta de geração de ideia, uma capacidade de entender quando a ideia do outro é melhor, uma capacidade de entender que o outro errou e tá tudo bem, a gente vai resolver esse erro, uma capacidade de cooperação para o coletivo. Beleza? Turma, espero que vocês tenham acompanhado. Eu sei que a aula pode ter sido um pouco cansativa, porque é muita coisa numa aula só, mas é importante para a gente poder cumprir com o nosso conteúdo, com o nosso cronograma. E aí lembrando, tá? Semana que vem, tá? Próxima aula, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo. Não perca a revisão, porque é a revisão para a prova. E aí eu libero a prova e vocês terão 2 semanas para poder fazer a prova. Então, próxima aula eu reviso, libero para a prova. Aí na aula seguinte, porque agora faltam 3, né? Na aula seguinte, a gente vai falar sobre currículo, sobre um currículo campeão. E na última aula a gente vai fazer uma aula ao vivo para a gente poder confraternizar, para a gente poder tirar todas as dúvidas e para a gente poder encerrar o nosso curso da melhor maneira possível, tá bom? Eu fico por aqui, ó. Beijo, um bom final de semana para vocês. Estudem e fiquem ligados, porque a pandemia ainda não acabou. Tchau, turma. Fui. Valeu!